Nós convidamos agora a repórter do jornal Valor Econômico, Camila Zarur. Boa noite, governadores. Eu queria perguntar também sobre o consórcio. Como o governador Jorginho falou, que vai ser uma integração entre os estados, compartilhamento de informação. Esses itens fazem parte também do SUSP, né, da lei do SUSP, e é o que o governo federal tem tentado aprovar com a PEC da segurança. Os governadores foram já muito resistentes a essa proposta. Se não me engano, o governador Caiado, eu queria direcionar essa pergunta para o senhor, já falou bastante sobre isso. O que difere o consórcio da paz, da PEC da segurança e da integração dos estados que o SUSP prevê? Qual que é a diferença? Eu queria entender melhor isso. Bom, muito obrigado pelas perguntas formuladas. Em relação especificamente ao consórcio, que foi a pergunta principal também feita pelo repórter anterior, dizer que ele tem um único objetivo, que é a integração das forças dos nossos governos. Então, quando nós temos isso, cito um exemplo. Teve um chamado ataque que é o sequestro de cidades. Então, teve um sequestro numa cidade no interior do Mato Grosso, né, chamado Novo Cangaço. Em 2 minutos, estava mobilizado a polícia do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins e do Pará. Então, foi feito o cerco com todas elas. Isso, então, dá o sentimento de que você tem uma operação interligada e não é a fronteira que vai limitar a ação do nosso policial. Segundo lugar, é a troca de informação. Lógico que nós trabalhamos, como, por exemplo, no começo do governo, me preocupei em avançar, em poder formar 1000 homens na inteligência. E, a partir dali, passei a ter a capacidade de antecipar o crime. Com isso, nunca tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um assalto a carro forte, nunca mais tivemos um sequestro, nunca mais tivemos um novo cangaço, nunca mais tivemos uma invasão de terra. Então, a tese do consórcio é exatamente fazer com que todas as nossas forças integradas, com base na inteligência e a parte operacional, possa ser utilizada para poder atender qualquer um dos governadores no momento emergencial, sem ter que perguntar, olha, precisa de mim? Não, o deslocamento já é imediato. Então isso dá uma agilidade, foi proposto também pelo nosso governador do Rio de Janeiro, e a central ficará aqui, todos nós entendemos, por um motivo só. Este assunto, ele está sendo tratado no Rio de Janeiro por um motivo principal. A ADPF que foi feita transformou o Rio de Janeiro numa zona livre do crime. Então, eu tive a oportunidade de mostrar ao presidente Lula no evento dentro do Palácio do Planalto que só de Goiás tinham 47 faccionados do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, porque era exatamente naquela zona livre ali que eles viviam desfrutando como se fosse num resort de melhor qualidade de vida e mandando no crime lá no estado de Goiás. Essa situação, eu vi o levantamento só do Rio de Janeiro, só da Bahia tinham 18 que foram presos aqui. Não sei quantos foram a óbito. De Goiás foram 4 a óbito. Então, esta realidade é que fez com que todo o comando do Comando Vermelho do Brasil migrasse para o Rio de Janeiro. Então, não é um assunto específico do Rio de Janeiro. Ele tem que ter também o apoio de todos nós, que sabemos que grande parte migraram para cá e daqui mandando fazer as ações nos seus estados. Em relação à PEC, isso é uma proposta fake, certo? Porque, modéstia à parte, eu sou um homem que vivi muito tempo no Congresso Nacional, conheço de regimento interno e conheço as normas que são constitucionais. Certo? Tudo aquilo que já está em lei ordinária, tá certo? O SUS já foi feito, já foi definido, essa parte não tem nenhuma limitação. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública, que é uma determinação da Constituição de 88 que nos deu. Então ele quer transferir aquilo para a diretriz geral do Ministério da Justiça. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. E ele diz, como se ele fosse um iluminado, para saber como é o crime no Rio de Janeiro, em Goiás, no Amapá, no Rio Grande do Sul, de repente ele sabe mais do que as nossas polícias. Então, é exatamente isso que está lá no texto. Fora isso, é o que ele fala de integração. Nós não temos dificuldade na integração. Nós temos dificuldade pela ausência do governo. Isso é total. O governo, posso dizer, o meu estado, em 6 anos e meio, gastamos 17 bilhões de reais
e o fundo penitenciário e o fundo de segurança repassou a Goiás 980 milhões. Então você vê que eles são totalmente complacentes e coniventes com o crime. Eles convivem bem com o crime. Certo? Tanto é verdade, e eu quero deixar isso claro, que quando eles cobram uma situação do Rio de Janeiro, e que aqui agora acabam de soltar também uma campanha aí de 1 minuto, tá certo? Dizendo aquele momento lá, fazendo aqui mais inteligência, maneira de querer atacar a operação do Rio de Janeiro. Olha, o governador da Bahia era secretário do Rui Costa. O Rui Costa é ministro da Casa Civil mais poderoso. O Lewandowski é do governo do PT. O Lula foi o mais votado na Bahia. É onde mais se mata no Brasil. Maior percentual de óbitos por 100 mil habitantes. Ali é uma verdadeira carnificina. E por que eles não implantaram este modelo no seu próprio estado? Por que eles não atuaram lá? Lá é diferente do Rio de Janeiro, porque cada bairro tem uma facção. Cada cidade no interior tem uma facção. Então, este é o processo que realmente o governador Cláudio Castro, e quero aqui cumprimentar ao secretário Vitor Santos e ao Felipe Cury e também ao coronel Menezes, porque eu fiquei orgulhoso de ver essa operação do Rio de Janeiro. Olha que eu sou uma pessoa que eu estudo segurança. Eu gosto de segurança. Quando eu falo, é aquilo que eu estimulo. Goiás, bandido não se cria. Ou muda de profissão, ou muda de governo. Esse mandamento eu não... E está aí o Goiás crescendo. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Passou-se um fluxo de tudo isso aqui da bandidagem. Então, a ação feita é uma ação de uma capacidade, de uma inteligência ímpar a toda a tropa. Como é que entra em 200 mil pessoas, retira tudo isso, entrando em becos e ruelas, sob a mira de armas as mais pesadas, e consegue atravessar tudo aquilo e ir para um campo aonde não fere, não atinge, não vai a óbito nenhum civil. É inédito. Isso é inédito. Eu já cumprimentei várias vezes aqui o delegado da Polícia Civil, da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública. Isso é inédito no Brasil. Então, eu quero deixar claro que o que vocês fizeram aqui é uma marca que vai estimular outros governos também que não priorizaram ainda a segurança pública, que o priorize. E deixei muito claro, dado aqui o Consórcio da Paz, sugestão do nosso amigo Jorginho. E o que é que nós aprendemos? Se queres a paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Este consórcio tem esse objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-te para a guerra. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária e a única coisa que ela teria de constitucional tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas, e aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também de lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Essa é a possibilidade, essa é a realidade que aconteceu. Agora, se não tem o ímpeto, a vontade de enfrentar essa bandidagem, mas teve um problema lá que tiveram óbitos. Então, quer dizer que a inteligência, eu não sei, de nenhum escritório na Faria Lima que tenha fuzil e nem drone para jogar bomba, tá certo? Como foi atingida aqui as polícias. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, isto aí, então, essas pessoas que lá vivem, elas podem morar sobre a lei do narcotráfico, do narcoterrorismo. Identifica quem vai matar, identifica quem vai esquartejar, identifica quem vai ser arrastado pelo carro no meio da rua, identifica a pessoa que vai ser torturada dentro de um tanque de gelo, identifica a mulher pobre que é assassinada ali, porque é uma decisão do governo, identifica qual é a jovem que será estuprada e nada disso acontece. Então,
eles lá, eles podem viver sob o comando e a égide da facção. Quer dizer, essa é que é. Não, afinal de contas eles estão longe, né? Então deixa lá. Agora, lá na Faria Lima, vamos fazer uma atuação como se a Faria Lima vai ter drone com bomba, vai ter fuzil .50, vai ter calibre 762. Então, gente, você vê que é uma propaganda feita que tenta desestruturar quando as forças de segurança entram para poder levar a paz às pessoas. Então, acho que esse é o ponto. Esta é a operação sua. Ô, Cláudio, mais uma vez, meus parabéns, meus cumprimentos. Você reacendeu em muitos estados que não acreditavam na segurança pública. Eu posso dizer hoje, se eu tenho 88% de aprovação, é pela segurança pública. Se eu tenho investimento em Goiás, é pela segurança pública. Se eu vou ter a MotoGP, que é o maior evento, tá certo, que existe no mundo hoje, é porque o presidente do Dorna disse, eu vou para Goiânia porque eu sei que lá, Goiás, segurança é plena, tá certo? Então, empresa, esta é a realidade que nós temos. Segurança pública é governabilidade. Não tem segurança pública, é a baderna que está aí. Então o Brasil tem duas opções. Se você quer ter a opção do Lula Maduro, fique com eles. Se você quer ter a opção do Castro, nós e tudo mais, que queremos seriedade, queremos a lei, aí vocês fiquem conosco. Esse é o divisor de água. O divisor de água é moral. Moral. Tá certo? Quem quer cumprimento da lei e instalação da democracia, está aqui. Esta é a operação do Rio de Janeiro, que será o divisor de águas no combate à corrupção e o combate ao narcotráfico nesse país. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Então, venho aqui para reconhecer todo esse trabalho que as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram sem apoio do governo federal, que deveria ter tido. Parece que é um governo que insiste em não combater a criminalidade, insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Quem ocupa espaço é terrorista. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Essas facções hoje, nós sabemos, controlam território, colocam barricadas, incendeiam ônibus, têm armamentos privativos somente das Forças Armadas, extorquem a população. 1/3 já dos brasileiros praticamente vivem sob domínio das facções criminosas que fazem extorsão. Cobram mais por água, por energia, por internet, por gelo, por outros serviços aí. Esses que ganham dinheiro sem trabalhar, sem pagar impostos, é que deveriam ser procurados pelo governo federal. E não quem está trabalhando, quem está investindo, quem está gerando emprego. Esses é que deveriam realmente estar sendo enquadrados. O Brasil, infelizmente, me parece, virou o paraíso dos criminosos, né? E o inferno das pessoas de bem. Então, hoje, quem é de bem no Brasil é quem fica recluso em casa. O Brasil é o campeão mundial dos homicídios. É o campeão mundial das pessoas inocentes assassinadas. E temos um presidente que vai lá fora tentar negociar a paz em guerra da Ucrânia e deixa aqui 44 mil brasileiros morrendo por ano. O Brasil é o campeão mundial dos carros blindados. Será que isso não é suficiente para deixar claro o nosso problema aqui? O que me parece é que nós acostumamos com isso e passamos a encarar isso com naturalidade. E não é natural. Estou aqui hoje porque acredito nesse tipo de trabalho que o governador Cláudio Castro está conduzindo e toda a força aqui de segurança do Rio de Janeiro também. E crime organizado é ideologia, tem música, é só procurar, tem filme, tem estilo de moda, tem estilo de vida, o que atrai cada vez mais jovens. E falam que não há aí uma questão que caracterize essas facções como ideológicas. É um estilo hoje, principalmente em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Então é necessário nós termos uma visão mais crítica, sabermos que segurança pública é um trabalho do Estado. Não podemos criminalizar o trabalho das forças de segurança como tem acontecido no Brasil.
Ser policial hoje, ser um agente da lei, é enfrentar um pesadelo com a justiça. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ter de responder um processo. E o criminoso está aí, leve, livre e solto, atuando sem nenhuma consequência. Será que é esse o país que nós queremos, que vai dar certo, que está fazendo justiça? Tenho certeza que não. Para encerrarmos, então, convido agora a repórter Daniela Morim, do Estadão. Governadores, então fico aqui, Daniela Morim. Oi, foi não. Boa noite. Foi mencionado que os senhores poderiam chegar a uma conclusão hoje de pontos em comum para sugerir alteração no texto da PEC de segurança. Eu queria saber se vocês chegaram a essa conclusão, de quais os pontos que vocês levariam e se já tem alguma previsão de vocês levarem, então, para esse texto para o relator. Olha, realmente nós apresentamos, estou dizendo, o governo de Goiás apresentou uma sugestão. Nos dê acesso ao COAF, em primeiro lugar. Nós não temos. Então, segundo, realmente o governo federal possa responder pela parte que é dele de tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Terceiro lugar, que tenhamos pelo menos o financiamento de todas essas acréscimos de celas nas penitenciárias. Eu quero aqui cumprimentar a Maria Rosa aqui, a administração do sistema penitenciário. O dia que eu acabei com visita íntima de faccionados e que as operações também consulta com o advogado foram gravadas, a criminalidade em Goiás despencou, certo? Então, também que repasse aquilo que foi dado, a prerrogativa de nós, estados, podemos também avançar em crimes que são característicos nossos. Por exemplo, Goiás, as pessoas incendeiam os canaviais para dar prejuízo à usina e poder comprá-la. Bom, isso aí é uma característica do meu estado, Mato Grosso, São Paulo, não é uma característica nacional. Então, quando eu fiz que esse crime é inafiançável, caminharam para dizer da inconstitucionalidade dele. Então, dá poder aos estados para ter isso, como citou aqui o governador Cláudio Castro. Outra coisa, todo o material apreendido pelas nossas tropas, tá certo? Elas são repassadas para a Justiça Federal e eles contratam os melhores advogados e com isso é muito difícil você ter a transferência desses bens para o governo dos estados. Ou seja, se uma propriedade rural amanhã alguém plantou maconha nela, ou se o cidadão arrendou a terra, ela é expropriada, ela não recebe nada. Se o cidadão usa helicóptero, lancha, jato, o que for, tá certo? Aí entra na discussão para poder saber se... Aí ele sempre tem um táxi aéreo, sempre tem um argumento de um terceirizado para poder ficar de volta com essa aparelhagem para poder continuar o contrabando de droga. Então são várias sugestões que nós pedimos, entre elas também que seja dada autonomia aos estados, nestes casos específicos aqui, como foram citados pelo Cláudio Castro, que nós pudéssemos legislar para que cuidássemos da economia do nosso estado. Tudo isso realmente não foi acolhido em nada, certo? Então, se é lei ordinária, ela já existe. O único assunto que tem, Cláudio, que existe do ponto de vista constitucional, a única revogação que tem é este fato. Então, não é que nós podemos aceitar que ela seja aprovada. Vamos lá. Porque se eu aceitar que ela possa ser aprovada com o texto original do Ministério, ele vai excluir a única prerrogativa que os estados têm, de definir diretrizes gerais de segurança pública. Então, aí sim, é um tiro na gestão dos nossos estados. Então eu quero, neste momento, dizer que as nossas ações, a partir de agora, elas serão, acredito eu, num primeiro momento, e desejo encaminhar na área da inteligência para que a gente possa a integrar nossas informações neste primeiro momento e, no momento em que também achar necessário, é lógico que os nossos policiais não têm a aptidão e nem o preparo que tem os policiais do Rio de Janeiro, mas são bons alunos e aprendem rapidamente, tá certo? Então, quer dizer, vocês têm um tipo aqui de geografia, de estrutura habitacional que é totalmente diferente da nossa no estado de Goiás. Mas não é por isso que nós não estaremos aqui com as nossas forças de segurança nos momentos necessários. Então fica
o governador e o secretário com total liberdade. E acho que a inteligência, eu gostaria, presidente, ou governador, que Goiás pudesse participar da área da inteligência, da convergência dos dados, e até porque Goiás tem uma presença forte, porque lá eles realmente, ao ditado lá, bandido não se cria, então eles tiveram que mudar para os lugares protegidos por uma DPF, que deu aqui um conforto para eles, mas que a polícia aqui está agindo com muita competência.